gente entrar agora. Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui começando aí mais uma live, aprendendo essa ferramenta, o CREMEB nesse momento aí de isolamento social e muitas mudanças nas vidas dos médicos e de empresas, de locais de trabalho, locais de saúde, a gente está tentando ajudar, aprendendo e ajudando a esclarecer aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente já sabe. Vamos tentar fazer nesse momento uma live com um colega que é Dr. Emerentino Souza, é nosso colega, é conselheiro aqui do CREMEB, está há 6 anos e pouco. Doutor Emerentino aí chegando. Boa noite. Bem-vindo, doutor Emerentino. Como está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, que eu já estou vendo que tem várias pessoas entrando. Estou aqui na minha casa, é um prazer estar conversando com você. Um abraço a todos os meus amigos, colegas de trabalho, que eu estou com muita saudade. Vamos lá. Pois é, estamos aí nos acostumando aí às novidades, algumas boas, né, como essa possibilidade de interagir à distância. E estamos aprendendo aos poucos, né? Estamos aqui já, eu aqui na sede do CREMEB, do Dr. Emerentino na casa dele, e vamos tentar manter essa sequência mais intensa nesses primeiros dias, né, de tentativa. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está ajudando a esclarecer as pessoas que têm uma certa ansiedade nesse momento de resolver todas as dúvidas, todas as questões que estão aí perpassando aí as mudanças que têm ocorrido com a Covid. Então, vamos aqui começar, né, esse tema de hoje, declaração de óbito, não é específico sobre o Covid, se a gente esclarecer algumas coisas sobre a função geral do que é uma declaração de óbito, talvez seja possível a gente fazer as pessoas entenderem melhor, né, as dúvidas, sem precisar entrar especificamente na situação da Covid. Então, vamos começar aí lhe apresentando, estava aqui lhe apresentando. O doutor Emerentino é um colega aí, conselheiro aqui do CREMEB, já há 7 anos quase, né? 6 anos e pouco. A gente tem tivemos essa oportunidade de trabalhar juntos, entrei junto com ele, mais ou menos no mesmo período. Entramos juntos, na verdade, e fomos adquirindo experiência. Ele trabalha especificamente nessa área, no Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, e a gente vai discutir aqui. Eu sou Júlio Braga, sou vice-presidente do CREMEB, sou cardiologista intensivista, e doutor Emerentino, se apresente aí, doutor Emerentino, faça, por favor, aí, sem humildade, pode mostrar aí seus... Doutor Emerentino, com várias especialidades registradas, residência em cirurgia, em patologia, em que mais? Residência médica em cirurgia geral, patologia, mestrado em medicina interna pela UFBA, sou perito médico legal, sou conselheiro do CREMEB, sou professor de patologia da Escola Baiana de Medicina. Muito bem. Então, a pessoa aí mais do que habilitada aí para estar debatendo com a gente aí no momento desse tema aí, a declaração de óbito. Então, as pessoas aí podem começar a fazer as perguntas aqui passam rapidinho aí nos nossos créditos aí do Instagram, então eu não consigo acompanhar todos, então peço desculpas aí se alguém fizer um comentário específico eu não conseguir responder, mas tem uma jornalista aqui acompanhando, do CREMEB, que vai tentar registrar aí as principais questões e comentários. Então, vou aqui primeiro lhe perguntar, pedir para você esclarecer as pessoas quais são as finalidades de uma declaração de óbito. O que é uma declaração de óbito? Qual é a necessidade que nós temos aí de preencher, de atingir quando a gente preenche uma declaração de óbito? Bom, a declaração de óbito é um dos documentos médicos mais importantes, porque ele tem finalidades essenciais. A primeira delas é permitir o sepultamento da pessoa que faleceu. Então, ninguém será sepultado sem que o médico emita uma declaração de óbito. E a segunda, e tão importante quanto, é a questão das estatísticas.
Então, é um documento médico em que o profissional coloca a causa da morte, as circunstâncias envolvidas nesta morte, e esse documento é utilizado pelas secretarias municipais, estaduais e pela Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde, como a principal fonte de informação epidemiológica relacionada às causas de morte que acontecem no país, e essas informações são utilizadas, na realidade são as principais informações que são utilizadas pelos governos respectivos para a tomada de decisões relacionadas às políticas de saúde, e essas informações também são comparadas com outros países. Então, se trata de um documento de natureza epidemiológica dos mais importantes, e é um documento também que ele é o único documento médico que ele é visto por alguém. Então, o médico às vezes preenche um atestado, uma receita médica, aquilo vai para o paciente, vai para outro médico assistente, vai para a previdência, mas a declaração de óbito, todas que são preenchidas, elas vão ser vistas pelos codificadores, isso vai passar pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual e, no final, pelo governo federal. Então, todas as declarações de óbito são vistas, todas as inconformidades podem ser detectadas, e isso aumenta muito a responsabilidade do médico com relação ao preenchimento deste documento. Só para esclarecer, vão ser vistas, analisadas com aspecto crítico, com a visão epidemiológica, tentar enquadrar, não é, aquele campo de CID, por exemplo, às vezes o médico não preenche e não precisa preencher, não deve preencher, na verdade, assim, aquele campo ali, porque o codificador pode, se o médico não souber ou preencher um pouquinho diferente, é que o codificador pode modificar, não é isso? Então, quando você falou, vai ser visto, vai ser analisado criticamente, pode haver pequenas modificações. Perfeito. Então, assim, existem muitas críticas ao preenchimento da declaração de óbito, e existem críticas relacionadas a uma certa falta de cuidado, uma falta de valorização do documento pelo médico. Muitos médicos encaram como uma obrigação no fim da vida, uma obrigação ter que fazer aquilo, e às vezes desvaloriza ou não considera a importância que tem este documento, e às vezes preenche com certo descaso ou sem a busca ativa de informações para que aquelas informações contidas naquelas 4 linhas que são preenchidas, elas sejam o mais fidedignas possível. Dentro dessa, quando você fala aí a importância de fazer, assim, é bom separar duas coisas assim, para mim, você me corrija se eu estiver errado. A declaração de óbito ela tem um caráter probatório, assim, é um documento que garante que o indivíduo está morto. Ele precisa, essa é a finalidade mesmo, que eu imagino que precisa haver uma perícia, uma garantia de que o indivíduo está morto. Mas a causa de óbito não há essa necessidade de servir como uma prova pericial, por exemplo, de que aquela é a causa definitiva, totalmente comprovada da causa de óbito. Qual é essa importância de ter certeza do diagnóstico na hora de preencher? Muito bem lembrado. Assim, é importante que nós separemos essas duas funções. Em alguns países, inclusive, o médico declara o óbito e esse documento vai para o cartório sem a causa da morte, por uma questão de sigilo. O médico declara o óbito, esse documento vai para o cartório, e aí, a partir daí, é extinta a personalidade civil da pessoa. A pessoa deixa de existir e, a partir daí, várias questões vão se suceder, questões sucessórias, questões bancárias, etc. E tem a outra questão distinta, independente, que é a questão puramente epidemiológica, e que permite, inclusive, que o médico preencha de forma probabilística. Ele não precisa ter certeza, nem sempre a gente tem certeza absoluta de que aquela causa que está sendo colocada é, de fato, a causa da morte, mas a orientação internacional, todos os órgãos internacionais, a OMS, o CDC de Atlanta, lá nos Estados Unidos, o Ministério da Saúde, deixa, através de suas
de suas normativas, de seus manuais, que essa declaração ela deve ser preenchida com a melhor suspeita, a maior probabilidade possível que nós consigamos estabelecer através de uma anamnese, através da análise de documentos, de exames complementares. Você faz uma suspeita e muitas vezes a suspeita chega próximo do 100% de certeza, né? Você pode ter um infarto agudo do miocárdio amplamente documentado através do eletrocardiograma, através das enzimas e outros exames. Você coloca aquilo, ele vai com uma certeza. Mas nem sempre é assim e isso às vezes gera ansiedade em alguns profissionais, porque por ele queria sempre ter certeza, mas não precisa ter a certeza. Se ele tiver uma boa probabilidade, ele pode colocar aquilo como causa da morte. Não precisa nem colocar interrogação, não precisa nem colocar o nome provável. Então, muitas vezes, através de uma história, às vezes a pessoa já chega sem dados vitais na unidade de saúde e conversando com a família conta o que é que aconteceu em casa, o que é que aconteceu durante o transporte, reproduz com fidedignidade as manifestações que o paciente referiu, os sinais e sintomas, acrescenta a isso a presença de comorbidades, exames complementares que às vezes o familiar traz, e o médico vai montar esse quebra-cabeça para isso que ele conhece a semiologia, para isso que ele conhece os testes de diagnóstico, é para isso que ele trabalha o tempo inteiro com a noção de probabilidade. Ele monta o quebra-cabeça e estabelece a causa da morte de forma probabilística, sempre probabilística. Então, como você falou aí, é importante ter o cuidado de buscar a causa, mas nunca a gente vai conseguir, nunca não, mas boa parte das vezes, a maioria das vezes, a gente não vai conseguir ter a certeza absoluta do diagnóstico. O que a gente precisa ter é cuidado, ver lá o prontuário, né, colher a história direitinho e preencher com os melhores dados disponíveis, sem essa obrigação de garantir o diagnóstico com causa do óbito. É isso? E você fez um comentário que agora cabe eu ressaltar, é que a declaração de óbito é um documento epidemiológico. A questão, por exemplo, se a pessoa precisar passar por uma necrópsia médico-legal, o que vai valer para um inquérito, o que vai valer para uma ação criminal que porventura possa acontecer, porque houve um crime relacionado àquela morte, o que vai valer não é a declaração de óbito, e sim o laudo pericial, que vai ser feito por um perito oficial. Então, são dois documentos distintos. A declaração de óbito é entregue à família imediatamente, muitas vezes sem saber a causa, é colocado causa indeterminada ou uma causa provisória, e depois o laudo pericial, depois de resultados dos exames complementares, é que vai trazer a causa definitiva, que inclusive muitas vezes é utilizado, ou quase sempre essas informações são utilizadas pelas secretarias municipal e estadual para chegar no sistema que é alimentado pelos codificadores. Esse sistema é corrigido com as informações que são trazidas, a DO original não é modificada, mas novas informações são trazidas e, no final, todos esses dados que aparecem depois, eles vão compor toda a análise epidemiológica relacionada àquela pessoa que veio a falecer. Muito bem. E eu vou responder uma pergunta fácil e depois eu lhe passo uma mais difícil, viu? Eu vou aqui. A questão aqui que uma pessoa perguntou se o CID é obrigatório, como eu disse, não. Né? Na verdade, aquele campo ali é melhor colocado pelo codificador, muitas vezes, do que pelo próprio médico. É isso? Isso. O CID, no passado, em algum momento, pediam que se colocasse, mas não funcionou. Uma coisa que não deu certo é o médico tentar colocar o CID. Então, para colocar o CID de forma correta, houve um treinamento no Brasil inteiro de profissionais chamados codificadores, e a partir desse momento se solicita, isso está nos manuais de preenchimento da declaração de óbito, está nas orientações do Ministério da Saúde, que não se coloque o CID, se coloque naquelas linhas de forma descritiva a causa da morte e deixe para o codificador, que é treinado para isso. Não é fácil colocar o CID, existem regras para colocar o CID,
E o CID que a gente conhece é um livro, mas são 3 na realidade, então os 3 livros têm que ser usados concomitantemente, isso é feito pelo codificador para que se coloque o CID. Agora, uma coisa que muitas vezes não é colocada, e aí sim nunca deve deixar de ser colocado, que é no espaço que fica entre a linha em que é colocada a descrição da causa da morte e o espaço reservado para o CID, tem uma coluna que é reservada para colocar o tempo em que a pessoa ficou com aquela morbidade que está sendo colocada. Então, por exemplo, o médico coloca infarto agudo do miocárdio, ele coloca há 30 minutos. Doença arterial coronária, há 10 anos, por exemplo. Então, esse tempo ele sempre deve ser colocado. Existe esse espaço de declaração para isso. E não quer dizer que isso seja uma garantia também. Muitas vezes é suposição, e aqui vem uma questão que eu acho que eu vou inverter aqui até a ordem das questões, que é perguntando como é que essa informação ela é tratada por uma empresa, uma seguradora, por exemplo, como doença pré-existente. Se você coloca aí a data de doença arterial coronariana há 20 anos, a empresa pode alegar doença pré-existente. A pessoa, às vezes, tem a doença aterosclerótica, o médico preenche com algum tempo impreciso. Isso considera-se uma prova de que existe aquela doença? Essa suposição que o médico faz ali naquele momento, ou é uma prova apenas circunstancial? É só uma suposição que o médico faz? Olha, o que eu posso dizer assim, até do ponto de vista ético, é que é um documento em que o profissional tem que preencher com compromisso de verdade. Ele está colocando ali dados verdadeiros. De onde vem esses dados que ele está colocando ali? Então, do próprio familiar, do próprio prontuário. Né? Muitas vezes quem preenche a declaração de óbito é um médico assistente, que acompanha aquele paciente há 10 anos. No prontuário tem uma arteriografia coronária, né? Um cateterismo que foi feito há 10 anos e que fechou o diagnóstico. Então, é um dado objetivo presente no prontuário. Muitas vezes ele também é trazido pelo familiar e o médico, com compromisso com a verdade, isso é um problema que outros interesses podem influenciar o que é que ele vai colocar ou não, mas isso aí eu considero um conflito de interesse. Né? Então, assim, para preencher a declaração de óbito, é um documento epidemiológico que tem que preencher com compromisso de estar falando uma verdade que é extremamente importante para a tomada de decisão em política de saúde. Eu diria que, do ponto de vista ético, é para preencher com a melhor suposição possível, mesmo que possa haver questionamento por outras fontes, né, de seguro, por exemplo, não importa. Você tem que colocar com a melhor da sua capacidade de julgamento, colocar a verdade ali, porque é um documento epidemiológico e você não é ali lugar para mentir. E se isso vai ser uma prova ou não para negar um benefício, isso a justiça vai decidir depois, apenas sendo uma evidência, apenas é uma prova circunstancial, uma prova indireta, né, daquela duração da doença, mas não é uma prova definitiva também. Não é isso? E essa questão tem surgido, Merentino, por conta da questão agora do Covid, né? Se é possível o médico colocar lá, que são várias questões bem parecidas, se o médico pode atestar morte por Covid somente com exame clínico, sem um laboratorial. Então, o médico colocaria lá na suspeita da causa de morte, da causa imediata de Covid. Isso não pode ter esse receio, que as pessoas ficaram com muito receio, que são várias as questões disso, de o médico declarar que a causa foi Covid sem uma confirmação diagnóstica. Como é que se dá essa confirmação do diagnóstico versus o preenchimento da declaração? Olha, o que é inequívoco é que você deve colocar Covid como causa básica de morte quando o caso for confirmado. Então, o paciente interna com desconforto respiratório, depois é diagnosticada uma pneumonia ou uma síndrome da angústia respiratória grave, o exame dá positivo, o paciente vem a falecer,
não tem nenhuma dúvida de que o paciente faleceu de insuficiência respiratória secundária a uma pneumonia secundária ao Covid-19 ou SARS-CoV-2. Então, quando o paciente chega com insuficiência respiratória, que tem inúmeras causas, principalmente no momento atual, em que a maioria dos pacientes que estão nas unidades de saúde com insuficiências respiratórias não são causadas, até o momento, a maioria ainda não é causada pelo Covid-19. Então, fica muito complicado a gente usar este método de pegar todos esses casos e transformar numa suspeita de que é o Covid e colocar na declaração de óbito como suspeita. Então, assim, isso está sendo muito discutido em várias instâncias, inclusive nas secretarias, na CESAB está sendo discutido, e as notas que estão aparecendo tendem a desaconselhar esta conduta, no que eu concordo plenamente. Então, se eu atendo hoje um paciente com insuficiência respiratória e eu acho que eu considero clinicamente que aquilo possa ser classificado de forma sindrômica como síndrome da angústia respiratória severa, colhi o exame, que isso é fundamental que seja dito, o profissional... Se houve a suspeita, tem de colher o exame. Se houve suspeita, tem que colher o exame. Isso é fundamental que se diga hoje. Fez a suspeita, notifica, colhe-se o exame. Se o paciente vem a falecer antes do exame, vai ser colocado na declaração de óbito. Síndrome da angústia respiratória severa grave. Não é para colocar COVID, não deve ser colocado, isso é polêmico, isso não é uma coisa fechada. É a minha opinião. Fechado. É a tendência da Secretaria de Saúde, pelas reuniões que eu tive conhecimento, algumas que eu participei, em que não deve se colocar em todos os casos de insuficiência respiratória hoje que cheguem, que alguém sempre, hoje é assim que está acontecendo, o paciente chega com insuficiência respiratória, pô, será que é Covid? E aí vai e coloca na declaração de óbito, não é correto. Então, o correto é, se pensou na doença, colhe o exame, coloca que é uma síndrome da angústia respiratória severa, libera a declaração de óbito, e quando essa declaração chegar, o caso vai ser notificado, e quando a declaração de óbito chegar na secretaria para ser codificada, automaticamente isso vai gerar uma investigação. E nessa investigação, vai se buscar o resultado do exame, se o resultado for positivo, vai ser corrigido no sistema que a causa básica foi o Covid. Então, esse dado não vai deixar de aparecer. Do ponto de vista epidemiológico, tudo está sendo montado para que esse dado não se perca. Então, eu não preciso, com medo de que casos passem desapercebidos, eu fique colocando na declaração de óbito suspeita para todos os casos de insuficiência respiratória. Ressaltando que o que não pode deixar de ser feito é que, ao pensar, que se colha o exame e que se registre tudo em prontuário e que se aguarde o resultado do exame. É o melhor. Então, casos confirmados, não tem dúvida. A regra para preenchimento da declaração de óbito é claro, não tem nenhuma dúvida, né? Insuficiência respiratória, pneumonia, Covid. Na parte 2 do atestado, né, que o bloco 5, que é onde a gente coloca as causas da morte, tem as primeiras 4 linhas e tem na parte 2 do bloco 5, tem a parte 1, que são as 4 linhas, a parte 2, 2 linhas. Na parte 2 é onde a gente coloca fatores que contribuíram para a morte. Aí é que vai entrar as comorbidades. Então, o paciente tem insuficiência cardíaca, o paciente tem um DPOC, o paciente tem diabetes, tem hipertensão. E essas situações vão entrar como comorbidades colocadas na parte 2 do atestado. E na parte 1, a regra é muito clara de declaração de óbito, que o paciente veio a falecer, eu procuro qual o fator que desencadeou uma cadeia de eventos fisiopatológicos que culminou com a morte. Morreu como? Síndrome da angústia respiratória aguda grave. O que é que iniciou tudo isso? O Covid. Quem iniciou essa cadeia, muita gente pergunta assim, sim, mas o paciente não tinha DPOC?
Tinha, mas depois ser uma doença crônica que ele podia viver mais 10 anos, mais 15 anos. Aí chega um vírus, num determinado momento do tempo, desencadeia uma sequência de eventos fisiopatológicos que vai cursar com um dano pulmonar intenso, né, uma lesão endotelial, uma lesão vascular intensa, que vai levar o paciente à insuficiência respiratória, que vai culminar com a morte. Então, tem essa cadeia fisiopatológica clara e que, mesmo tendo comorbidades, a causa básica está clara, que é o COVID. Mas se for o contrário, por exemplo, um paciente que já tem lá uma cardiopatia grave, vive internando por insuficiência cardíaca, e em um determinado momento ele está lá internado com uma suspeita de que o COVID pode ser a causa secundária, em vez de ser instalar nas 4 linhas principais, virar uma doença contributória. Isso existiria algum problema em colocar lá, morreu por insuficiência cardíaca descompensada, fator contributório, COVID-19, ou suspeita de COVID. É possível fazer isso? Há algum problema? O médico pode ser punido se preencher de uma forma, digamos assim, que haja discordância com o preenchimento? Pode haver punição, questionamento de má-fé do médico na hora de preencher? A questão da cadeia fisiopatológica é uma questão, cabe interpretação. Então, se você tem um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca por cardiopatia isquêmica, e aí ele faz um novo infarto, um novo evento isquêmico, por causa disso ele interna em franca descompensação ou em franca insuficiência respiratória, e aí ele está lá na terapia intensiva, entre a vida e a morte, e lá na UTI ele pega o COVID e aquilo contribui para uma morte que, do ponto de vista interpretativo, já estava em curso, isso é possível, embora seja pouco provável de acontecer. Mas isso é possível, e aí caberia o COVID entrar como um fator contributório. Mas, assim, é um pouco de imaginação, né? Isso é pouco. Imaginação. Eu estou questionando assim, mais a possibilidade do médico ser punido por preencher errado, haver essa má interpretação. Porque eu imagino que, na verdade, não há. Como cabe essa dúvida, não há por que tentar atribuir ao médico ali naquele momento que existe uma má-fé na interpretação, ainda mais que ele vai ser auditado, digamos assim, pelos codificadores. Quando a gente fala em punição, tem a punição óbvia, que é a má-fé. Um médico que preenche uma declaração de óbito em boa-fé, e ele chega depois, eu posso discordar daquele preenchimento, e ele chega depois e explica qual foi o raciocínio que ele utilizou, e aquele raciocínio tem, inclusive, respaldo em registro em prontuário, que é uma coisa que a gente ainda não ressaltou, mas tem que ser ressaltado, que tudo que é colocado na declaração de óbito tem que ter o correspondente em prontuário. Inclusive, quando o médico vai numa residência preencher uma declaração de óbito, ele é chamado numa residência e ele tem a obrigação de examinar pessoalmente o corpo, e ele tem a obrigação de colher o maior número de dados possível para que ele consiga preencher corretamente a declaração de óbito. Ele vai preencher a declaração e ele tem que preencher o prontuário. Mas como é que eu vou preencher o prontuário se eu estou na residência? Eu tenho que preencher alguma coisa. Eu tenho que pegar um papel, pode ser o meu papel particular ou um papel em branco, que eu vou colocar o nome do paciente, todo aquele histórico que eu utilizei, resultados de exames que eu utilizei como base para a formulação da causa da morte, vou carimbar, vou datar, vou botar horário, vou assinar, e aquilo eu vou guardar, ou comigo, ou no consultório, ou se o paciente tem prontuário hospital, eu posso até anexar o prontuário do hospital, e aí quando o médico for explicar o que é que ele preencheu com respaldo de prontuário, dificilmente ele vai ser punido, mesmo que ele tenha cometido algum erro de interpretação. Se esse erro foi cometido em boa fé, é parte do atuar nosso. Né? Os erros são... acontecem. Com os vivos... Muitas vezes não é possível.
não é possível fechar o diagnóstico. Aqui uma colega ex-conselheira Eliane Noia faz esse questionamento aqui, uma orientação de hospital em São Paulo que recomenda colocar morte e esclarecer. Aguarde exame nos casos não confirmados. Isso é uma possibilidade, a pessoa colocar lá suspeita de Covid, se não for confirmado, para enfatizar que não foi confirmado, que o exame não chegou. E por que, aqui vem outra pergunta, no caso da suspeita de Covid, o paciente vai ter todos os cuidados especiais, né, do corpo, de isolamento em um saco hermeticamente fechado, né, os cuidados para evitar contaminação aí de outras pessoas. Então, colocar suspeita, eu diria que seria recomendado, se existe a suspeita, mesmo que não esteja confirmado, colher os exames, notificar, e na insegurança de colocar Covid, botar suspeita de Covid. Os cuidados com o corpo e com o acolhimento dos familiares, eles fazem parte da assistência que está sendo prestada ao paciente. Então, eu entendo claramente que se um paciente vem a falecer no hospital e há suspeita de Covid, independente disso ter sido colocado na declaração de óbito, a família tem que ser acolhida, tem que ser avisada, tem que ser orientada. O agente funerário que for até o hospital lidar com aquele corpo tem que ser alertado. Então, eu entendo claramente que esse processo de cuidado com aquele corpo e o cuidado em não contaminar outras pessoas, os próprios familiares, os cuidados com o velório, isso faz parte da assistência de forma absolutamente independente do que vai ser colocado na declaração de óbito. Então, assim, parece que se quer trocar uma coisa pela outra, o que não vai ser aceitável de jeito nenhum. Agora, essa questão, vamos lá, o CDC dos Estados Unidos, que é quem mais delibera sobre declaração de óbito, que é um documento internacional, padronizado para todos os países, o próprio formulário em quase todos os países é muito parecido, com um país ressaltando mais uma coisa ou outra. O Brasil ressalta muito essa questão da mortalidade materna ou da mortalidade infantil. Então, acrescentou no formulário campos específicos para isso. Isso pode. Mas, de uma forma geral, a declaração de óbito é muito parecida, inclusive a forma de preencher a causa da morte. Se você for pesquisar toda a literatura do CDC, eles não têm nenhum prurido em dizer que você pode colocar em qualquer doença, isso não tem nada a ver com a pandemia, sempre foi assim a posição do CDC, que se você tem uma suspeita muito forte, suspeita clínica muito forte, você pode colocar na declaração que você considera aquela suspeita como altamente provável de ser a causa da morte. Repare, tem que ser uma suspeita muito provável, porque a gente sempre trabalha com probabilidade. Então, se a probabilidade é muito baixa, jamais você deve colocar na declaração de óbito. Mas se a probabilidade é muito alta, você pode colocar suspeita de qualquer doença, ou infarto do miocárdio interrogado, que é o CDC que faz isso, ou então provável infarto agudo do miocárdio. Eles fazem isso com base na história, com base no exame físico dos últimos momentos que o paciente chegou no pronto atendimento ainda em vida. Então, com base nesses dados, eles colocam provável, porque não deu tempo de chegar às enzimas, porque não deu tempo nem fazer o ECG, aí ele bota provável. Então, o CDC bota. Nunca foi. Então, nessa situação dos médicos com insegurança de preencher, não haveria problema, então, dele colocar provável Covid, aguardando o exame, né? O codificador, ele colocando provável ou não, vai ser confirmado, depois vai ser investigado. Mas se é para dar mais tranquilidade, o médico, então, pode botar, se ele se sente... se o exame não foi confirmatório ainda, ele colocar provável Covid-19. Com certeza. Todo o entendimento relacionado à declaração de óbito é que ele é um documento epidemiológico preenchido de forma probabilística. Se alguém quiser interpretar de forma contrária, é isso que tem que ser discutido. Por que você quer interpretar? Por que você quer usar uma declaração de óbito no lugar de um documento médico legal, no lugar de um documento pericial? Inclusive a seguradora. Se a seguradora está lá provável, a seguradora vai usar provável como certo?
Né? Eu não consigo entender a seguradora considerar E mesmo, como certo e determinar um não pagamento de uma apólice. Então, a seguradora, na realidade, vai ter que desencadear também uma investigação, se é que pode ser chamado assim, ou ela vai ter que buscar outras informações com o médico assistente do paciente, por exemplo, para ver se aquele caso se enquadra no contrato de um caso que ele vai pagar ou que ele não vai pagar a apólice. Se era uma doença pré-existente ou não. Mas eu sou absolutamente contrário e espero que os juristas entendam dessa forma, que a declaração de óbito é um documento epidemiológico que o médico tem a obrigação de preencher com o maior número de informações possível, que isso seja usado como lei, né? como prova ou contraprova de qualquer coisa que seja. Então, isso. E que então o médico, ou o médico botando Covid ou suspeita de Covid, ele tem, se não tiver o exame confirmatório, tem que ser usado apenas como uma suposição. Tendo ou não tendo suspeita, tem que ser encarado dessa forma. Perfeito. Ele só pode ser usado como um fato inequívoco quando o médico botou Covid e o exame complementar. O exame confirmou. Positivo, confirmado. E o exame confirmou. Isso. Inequívoco. Vamos lá, fazer umas perguntazinhas aqui mais fáceis. Eu vou falar agora aqui. Existe alguma determinação sobre cremação dos corpos nos casos de Covid? Nada diferente, né? Apenas dois médicos assinando, não existiria restrição nenhuma para cremação. Colhendo os exames, claro, antes da cremação. Correto? Foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente, analisando o que está acontecendo em outros países, está se recomendando facilidades para a cremação. Que o processo de cremação seja mais célere. Então, nós temos uma lei que diz que tem que cremar no dia seguinte, e nós temos uma lei que diz que que precisa de 2 assinaturas. Essas 2 variáveis foram criadas por motivos outros, fora da pandemia. Então, hoje, elas são consideradas entraves a uma cremação célere. Como é que eu estou com o corpo e esse corpo só pode ser cremado no dia seguinte e eu preciso de 2 assinaturas numa situação de pandemia, com corpos se acumulando até em residências, como a gente está vendo em outros países. Então, eu entendo que até uma questão para nós do CREMEB discutirmos com o jurídico ou com o CFM para ver com o Conselho Nacional de Justiça de que forma pode ser revista essa exigência de 2 assinaturas para um caso de morte natural por Covid. E eu entendo claramente que isso deveria ser, no momento, desconsiderado. Um único médico, porque as secretarias municipais estão se preparando para mortes em residência por Covid. Vai um médico designado pela Secretaria Municipal até a residência, emitir a declaração de óbito. E claro que ele vai recomendar que rapidamente aquele corpo seja ou sepultado ou cremado. E aí, como é que fica? A família vai ter que ir em uma unidade de saúde, procurar um segundo médico que não pode assinar sem ver o corpo, e se for em casa ver o corpo, está correndo risco. Entendo, Júlio, que isso é um problema para a gente resolver rapidamente. E levando em consideração que em local que não tem médico nenhum, até mesmo um leigo pode testemunhar em locais muito isolados hoje em dia, que não existe um médico, até existe essa possibilidade, talvez fosse o caso de um médico assinar junto com outra testemunha. Muito bem. Outra coisa, uma outra dúvida aqui, que tem a ver com a questão médico-legal, vou fazer isso daqui primeiro, no caso de o paciente não ter o RG e retificar depois, se for necessário, o médico preencher e retificar. Acho que retificar não pode retificar nada, né? No documento oficial não pode ser rasurado, mas o que fazer se não tem o RG? Pelo que eu lembro, aí é descrito apenas, é recomendável um documento com foto, mas não é obrigatório, pelo que eu entendo. E não tendo nenhum documento, como fazer? A rotina até a pandemia era preencher a DO no hospital com documento com foto. No Instituto Médico Legal... Preferencialmente, não é isso? Não. O que está contido no manual do Ministério da Saúde sobre o preenchimento
é que o preenchimento deve ser feito com documento com foto. Se não há o documento com foto, vai se solicitar a família que traga. Se isso não for possível, aí a conduta é solicitar ao Estudo de Identificação Pedro Melo que identifique. Então, o Estudo de Identificação Pedro Melo, que sempre houve um equívoco de confundir o Estudo de Identificação Pedro Melo com o próprio Instituto Médico Legal. Então, muitas pessoas que vêm a falecer na unidade de saúde e não têm a identidade, entra como ignorado, existe automaticamente já os profissionais falam, isso é caso para o IML. O IML não é Instituto de Identificação e o IML nunca foi lugar para morte natural, ainda mais com diagnóstico, como às vezes acontece. Então, o que se tem que fazer? Solicita um estudo de identificação Pedro Melo, que vá ao local, ele vai no mesmo dia, de preferência no mesmo turno, vai um perito, tira a digital, ou ele manda por via eletrônica para a sede, ou ele retorna, e em poucos minutos ele identifica. Ele inicia a identificação da pessoa. E aí vem nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, todos os dados necessários, aquilo é colocado na declaração e o corpo pode ser liberado e a DO é entregue à família. Na questão da pandemia, o que está acontecendo, que o CNJ já se manifestou, é que se o corpo dá entrada como ignorado e é por Covid, tem que ser logo sepultado, esse corpo vai ser sepultado como ignorado, o hospital deve colher impressão digital do polegar, com tinta de carimbo, deve tirar fotografia do rosto, das vestes, das tatuagens, deve registrar em prontuário, isso tudo está bem normatizado já, a gente pode passar isso depois. Registrar muito bem em prontuário as características, e aquele corpo é sepultado como ignorado, que é uma coisa que, mesmo no IML, em que os corpos são identificados pelo Pedro Melo, às vezes não consegue, porque não tem ficha de identidade aqui, e não se sabe de onde não se consegue identificar. Todo corpo que não é identificado é sepultado como ignorado. Isso também é possível na unidade de saúde. Na situação extrema. Em quais situações o médico não seria desobrigado? Ele não é obrigado a preencher a declaração de óbito. Essa aí você já esclareceu que não é um motivo para ele não emitir a declaração de óbito. Ele teria de emitir, mesmo não tendo identificação. Em outra situação, o médico estaria desobrigado, excetuando-se causas externas, né, de violência, causas externas, excetuando-se essa lei que todo mundo já sabe que não pode dar a declaração de óbito. Em que outras situações o médico estaria desobrigado de dar a declaração? Eu estou tentando lembrar, que eu desconheço, uma situação em que um médico seja desobrigado. O que é que ele não pode dar declaração de óbito? Um médico de unidade de saúde. Morte violenta ou morte com suspeita fundamentada. Vamos falar sobre isso e ressaltar. Existe uma conduta que é considerada equivocada, que é assim, todo mundo que chega e eu não sei de que faleceu, pode ter sido um crime. Todo mundo que chega sem dados vitais na unidade deve ter ocorrido algum crime. Como é que eu vou saber que aquela pessoa não foi envenenada ou assassinada ou estrangulada ou asfixiada? Então, isso é um equívoco no mundo inteiro, não se aceita essa conduta. Toda pessoa que chega na unidade de saúde ou sem dados vitais, ou que venha a falecer logo depois do atendimento ou durante o atendimento, cabe ao profissional, porque, assim, a princípio, a obrigação é dele de dar a declaração de óbito. O que é que tira a obrigação dele? Suspeita fundamentada de violência ou crime, ou seja, uma causa externa para aquela morte. Como é que ele adquire aquela suspeita? Examinando o corpo, conversando com os familiares. Se chegou vivo, ele tem a possibilidade, por exemplo, de suspeitar de um envenenamento. Clinicamente tem. Alguns casos são muito típicos. O envenenamento por órgão fosforado, por exemplo, chega salivando, bradicárdico, miose, não é? Ou a família, se existe uma suspeita... Ou a família refere que ele disse que ia se suicidar ou encontrou uma caixa de remédio em casa vazia. Isto é um dado objetivo
que consubstancia uma suspeita que deve ser colocada no prontuário e desobriga, e mais do que desobriga, proíbe o profissional de emitir a declaração de óbito. Só que isso é um caso muito particular. Ou então, chega uma criança, né? Uma criança pequena, e ele examina, ele desconfia que pode ter havido maus tratos, tem equimoses, ele é proibido de emitir a declaração de óbito. Ele corpo tem que ser encaminhado para o IML. Então, nesse caso aí, o médico pode ser, inclusive, intimado a depor no processo judicial porque ele suspeitou de morte violenta. Não é inócuo, ele simplesmente é uma suspeita de envenenamento. Ele pode, inclusive, ser chamado a depor porque ele suspeitou de envenenamento e não colocou nada no prontuário, quais eram as evidências. Não é isso mesmo? Perfeito, Júlio, porque o que está acontecendo é que as instituições resolveram se movimentar para cada um assumir as suas responsabilidades. Então, está tendo um movimento no Brasil inteiro e aqui na Bahia, e principalmente em Salvador, que tem envolvimento do CREMEB, que tem envolvimento do Ministério Público, que tem envolvimento das secretarias, né, da Suvisa, da DIVEP, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município. E o Ministério Público já está entendendo isso muito claramente, que cada um com as suas responsabilidades. Então, o paciente que chega, se não tem suspeita de violenta, o profissional tem que dar a declaração de óbito. Aí vem a angústia. Qual é a angústia? Mas eu não sei qual é a causa da morte. Quando ele não sabe a causa da morte, uma das saídas é o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que parece que está próximo de ser inaugurado na Bahia, ou em Salvador, parece. Ainda bem, né? Finalmente. Parece. Então, esse é um dos caminhos, mas é muito claro em todas as regras, isso é muito claro que se o SVO não existe, a responsabilidade não deve ser passada para o IML no caso de que não há suspeita de violência. Então, não tem jeito, mesmo com angústia, o profissional tem que assumir a responsabilidade pela emissão da DO, mesmo que não saiba a causa da morte. Nesse caso, ele vai botar causa indeterminada ou causa desconhecida e o corpo vai ser liberado para sepultamento. Se for um caso em que caiba colher algum exame complementar, como no caso, por exemplo, de uma suspeita de Covid, que ele, mesmo sem saber a causa, ele colheu o material, libera o corpo para sepultamento e depois aquele material vai ser conferido. Esse é um ponto de angústia, que é não há... E para aliviar a angústia, a pessoa pode colocar lá, num campinho, a ausência de sinais externos de violência. Perfeito. Isso está claramente estabelecido nos manuais, em que tem um campo na declaração de óbito, fica no bloco 7, né? A declaração de óbito tem 9 blocos. O bloco divide por assunto, né? O primeiro bloco é a identificação, o segundo bloco é a residência, e aí vai. O quinto bloco é onde a gente bota a causa da morte. No bloco 7, tem um espaço para ele colocar circunstâncias relacionadas àquela morte. Qual é a circunstância? O bloco 7 é feito mais para morte violenta. Mas quando o médico examina... É enfatizar que não existe sinal de violência, ele bota por escrito. Não viu sinal de violência ou não tem um histórico que sugira um suicídio, um envenenamento ou um crime, ele vai colocar no campo 7 que não há sinais externos de violência ou dados clínicos que sugiram causa externa. E aquilo exime de responsabilidade. Ele está assinando de boa fé. Morte de causa indeterminada. Morte de causa indeterminada. Isso é péssimo para as estatísticas, isso vai ser cobrado depois, mas o caminho, que todo mundo sabe, é a inauguração do serviço de verificação de óbito, que felizmente parece que está próximo de acontecer aqui na Bahia. Isso, é o serviço de verificação de óbito que vai investigar esses casos e vai, inclusive, educar, né, os serviços que estão abusando nessas questões que você falou, de botar muita suspeita, de não querer se negar, de querer mandar para o IML. O SVO pode ter esse papel educativo também, né, em educar os serviços, né, que a gente sabe que muitas vezes há dificuldade naquela UPA, a família não chega, não traz informações, e às vezes acontece isso, do colega lá, por ter de sair do plantão e eventualmente não ter como investigar, precisa a própria instituição ter uma organização de como investigar. Não é? Assistente social vai ligar, vai na casa da família atrás, buscar as informações para preencher de uma forma melhor.
e não tendo, eu acho que aí é o serviço de verificação de óbitos que caberia aí ajudar nessa investigação e na educação dos serviços. Isso aí eu gostaria de acrescentar, Júlio, que existe uma obrigação do médico que constata o óbito na unidade de saúde, o paciente deu entrada sem sinais vitais, o que é que ele faz? Nessa hora, às vezes, a família não está presente, ou muitas vezes a família não está presente. Então, ele considera o caso encerrado. Ele manda o corpo para o necrotério e solicita a remoção para o IML. Isso é um equívoco. O que é que o médico tem que fazer? Exatamente o que você falou. A família vai ser acionada. Em 99,9% das vezes, a família vai aparecer. Mesmo que apareça no outro plantão, não tem nenhuma irregularidade. O médico que constatou um óbito às 17 horas, a família chega às 20 horas, está no plantão seguinte, aí o médico do plantão seguinte, que vai ter que examinar o corpo, porque ele que vai preencher a declaração de óbito, ele vai conversar com a família, na maioria das vezes, e isso é uma experiência do Instituto Médico Legal, que quando esse tipo de situação é transferido para lá, o Instituto Médico Legal chama a família para conversar e, na grande maioria das vezes, a família traz todas as informações que ele deveria ter buscado ativamente antes Então, de concluir o caso. Eu diria que existe uma parte, a culpa do médico, que muitas vezes não faz esse trabalho, mas muitas vezes é do local onde ele trabalha, que não tem essa estrutura de investigação, o assistente social que vai ligar, o motorista que vai lá buscar a família, eventualmente, precisa o serviço também se organizarem, além do médico. E também o papel do Estado de colocar o SVO para funcionar. São muitos e muitos anos a gente cobrando no CREMEP e esperamos aí ansiosamente. Já foi anunciada a inauguração, espero que não seja mais uma vez que está sendo anunciado e não vai se concretizar. Espero que dessa vez se concretize. E assim, a gente está faltando 10 minutos assim, para completar nosso tempo, Berentino. Eu vou fazer aqui algumas respostas rápidas às questões que estão chegando aqui, e você escolhe a qual me corrigir. Aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Mas, por exemplo, alguém pergunta aqui para enfatizar, precisa ou não da segunda assinatura médica na DO para a cremação? Diria que precisa, mas muitas vezes se contradiz, não é, com a necessidade de sepultar o corpo. Então, nessas duas coisas conflitantes, não tem a segunda assinatura e precisa sepultar, eventualmente é o que o doutor Emerentino está falando, possibilidade de a gente mudar a norma, flexibilizar, mas a regra é que precisa de duas para cremar. Exigência legal. Exigência legal, isso. Então, existe a necessidade de ter duas assinaturas, somente ele está falando na hipótese de conflitar. Morreu em casa e o exame chegou após a morte. Como fica a DO? A investigação epidemiológica pode chegar depois, se foi colhido o exame e coletado, pode esses codificadores mudarem o diagnóstico. Se o médico colocou lá causa indeterminada, mas foi colhido, ou o médico botou suspeito, o diagnóstico, esse resultado vai ser modificado mesmo depois da morte. A declaração pode ser recodificada. Como foi dito, é um documento epidemiológico, mais do que para garantir seguro, qualquer coisa. Então, quando a família, no exemplo aqui, deixa eu terminar aqui os assuntos relacionados à Covid, são repetitivos aqui as perguntas, se existe confirmação laboratorial por Covid, você pode colocar lá, né, a suspeita de Covid e deixa para depois haver a recodificação, né, quando sair o resultado, 15 dias depois, vai sair o laudo dos exames mais demorados, né, que aqui na Bahia, eventualmente, demora até esse prazo aí para chegar o resultado, mas vai ser recodificado. Alguém está perguntando aqui sobre a questão de translado, já que não vai haver embalsamamento dos pacientes com suspeita de Covid. Pode haver traslado para outro estado? Você sabe dizer isso? Existe uma exigência de que o traslado seja de corpos que passaram pelo processo de embalsamamento. Então, é mais um assunto que precisa ser discutido neste contexto, porque o processo de embalsamamento, no momento, está desaconselhado por norma da CESAB. Isso parece que está sendo revisto, inclusive por pressão dos próprios agentes funerários e de familiares, mas não podemos desconsiderar o risco
que existe você manipular corpos de pacientes com coronavírus Doenças positivo, infecciosas. doenças infecciosas, no processo de embalsamamento que a gente não sabe exatamente como está acontecendo, onde, de que forma, com que técnica, com que cuidados. Então, é um assunto que precisa ser mais discutido para ver onde a gente vai poder parar. Não. Quem faz não é profissional de saúde, né? Pois O embalsamamento não é um técnico ou funcionário da funerária que às vezes ele não tem o cuidado nem consigo, nem com os demais. Então, por isso esse receio em autorizar. Não há não há dúvida que a manipulação de corpos de vítimas de Covid é de altíssimo risco de contágio. Então, temos que... Você acha que pode estar sendo superestimado os dados de Covid com os dados? Uma opção que existe e que pode ser considerada é o congelamento, o esfriamento, né? Então, o corpo pode ser colocado em geladeira, congelado, e isso vai permitir um tempo maior para o traslado por essa. É uma alternativa que precisa ser discutida. Esse congelamento seria num recipiente bem lacrado, né, que é o saco que é usado para o corpo ser colocado dentro, tem que ser impermeável, com um zíper que não permita a passagem de secreções, e aí são coisas que podem acontecer. Aqui é uma pergunta que vamos passar aqui, além do Covid, que as perguntas têm sido repetidas. Você acha que pode estar havendo superestimação, podem estar sendo superestimados os dados? Ou os dados vão ser revistos depois dessa investigação? E hoje, assim, para a Covid, para confirmar o diagnóstico epidemiológico, está se cobrando o diagnóstico laboratorial confirmatório. Em outras epidemias, eventualmente, é dispensado o exame. Mas, nesse momento, pelo menos para a Covid, está sendo exigido o diagnóstico confirmatório, não é isso mesmo? Isso. As experiências anteriores é que quando você depende só de exame confirmado, como outras doenças até as arboviroses, a gente sabe de experiências anteriores relacionadas às estatísticas que se depender só do resultado do exame, na realidade vai ter uma subestimação dos casos de morte por Covid. Então, é por isso que a declaração de óbito se permite, essa é a posição do CDC, que se permite que a suspeita seja colocada para você trazer as estatísticas para mais próximo da realidade. Porque se você... A gente sabe que quando você divide o número de mortos que estão acontecendo aqui no Brasil pelo número de testados, você tem uma superestimação da mortalidade. Você tem uma subestimação do número total de casos. Então, a DO seria um instrumento para corrigir isso. Embora tenha gerado uma grande polêmica, né, relacionada a colocar ou não a suspeita de Covid. Mas se você colocar a síndrome da angústia respiratória, isso já vai gerar uma investigação automática em todas as secretarias, em todas as instâncias de vigilância, na tentativa de se corrigir as estatísticas. A gente precisa saber, no fim das contas, o que de fato aconteceu. E depois, se for feito de uma forma incorreta, isso não se esconde, vai ser detectado posteriormente. Perfeito. Que em algum lugar se tentou inflar ou não, ou vice-versa. Isso posteriormente vai ser visto. Aqui uma coisa, uma morte suspeita de Covid, como fica a DO? Eu acho que essa pessoa aqui deve ter entrado depois, perguntando assim, como fica a DO? É a sequência de causa de óbito, insuficiência respiratória, secundário a síndrome de angústia respiratória grave, secundário a Covid ou suspeita de Covid. É isso mesmo? Insuficiência respiratória aguda com causa imediata, as causas... Esta é uma possibilidade, mas a tendência é, caso confirmado, vai colocar o Covid como causa básica, que é a última linha que é preenchida na parte. Sim. E o caso suspeito, a tendência que eu estou percebendo é que a CESAB vai acabar emitindo uma nota dizendo que se recomenda que basta colocar a síndrome de angústia respiratória severa e... vai ser investigado. Que vai ser investigado, sem colocar suspeita de Covid na declaração de óbito. Mas se colocar, não está errado. Tecnicamente, não está incorreto.
Mas isso é uma grande... Né? É um assunto que a gente ainda está... Muito bem. Uma pergunta aqui: o médico que vai atestar o óbito na casa pode coletar exame e vai encaminhar para a vigilância epidemiológica, que é a forma normal. O Estado aí vai encaminhar, então, esse exame coletado para análise. Estamos de volta. Algumas outras perguntas aqui. Vou mudar aqui um pouquinho o assunto aí, saindo do Covid, que a gente já falou um bocado. Outras aqui tem relação. Por exemplo, a família não aceitar ir para o IML. Como fazer em paciente internado? Eu diria assim, se o médico não forneceu e encaminhou para o IML, é que há uma suspeita de causa externa e não pode ser fornecido a declaração. Então, a família não tem esse poder de negar. É isso mesmo? Eu não estou te ouvindo, Júlio. Bom, a família dizer que não aceita ir para o IML, ouviu? A família dizer que não aceita que um corpo seja encaminhado ao IML. Você está me ouvindo bem? Isso, estou ouvindo bem, é exatamente isso. A família, quando diz que não aceita, há um conflito, porque se o médico está encaminhando de uma forma correta, a priori é necessário que ele vá para o IML. Então, não tem como a família deixar de aceitar, não há escolha quando está sendo encaminhado. Não tem a mínima possibilidade. Se a morte tem suspeita de uma causa externa, é vedado ao médico a emissão da declaração de óbito. A delegacia de polícia tem que ser comunicada que tem um caso de uma morte cuja suspeita não há de causa chance, externa. Não há escolha para a família, né? Como dizem, o corpo passa a ser do Estado e uma investigação vai ser desencadeada e a família não pode recusar. Inclusive, se recusar com veemência, pode até passar a ser suspeita. Não é opcional. A delegacia pode até interpretar isso como uma obstrução da justiça e aí as providências vão ser tomadas e o médico se retira da cena. Aqui, alguém perguntou, Merentino, a gente deve colocar apenas a causa principal ou devemos colocar outras causas relacionadas? Se as causas, então, vierem na sequência, não é a causa básica causou outra e que causou outra, você deve colocar todas que forem disponíveis na sequência e aquelas contributórias também. Deve preencher o máximo possível, né, dos dados. Mas isso aqui eu já estou respondendo uma das perguntas, mas se a pessoa tiver nessa sequência uma doença pelo qual ele não gostaria que a família soubesse em vida, por exemplo, HIV, isso pode ser omitido na declaração de óbito? Isso aí é um assunto que tem que ser discutido em novos tempos, né? Nós temos uma lei de proteção de dados. Outros países isso já foi resolvido. A Espanha, por exemplo, separa a parte do documento que vai para o cartório, que é o médico dizendo que aquela pessoa faleceu, e o cartório vai dar os encaminhamentos para que cesse a personalidade jurídica. Não vai mais para o cartório a informação da causa da morte, porque é desnecessário para esse processo, e a informação é colocada de forma online, diretamente para os interessados, que é a secretaria que tem a obrigação de sigilo. Então, a gente sabe que o paciente tem direito ao sigilo mesmo depois da morte. E aí é que está o contrassenso. Né? O paciente pode dizer que não quer que ninguém tenha acesso ao seu prontuário, mesmo depois da morte, o prontuário teria que ser respeitado. Mas no Brasil isso é no Brasil, um problema, não é? Porque a justiça determinou, tem que colocar na DO. Não pode tem que colocar na DO. Infelizmente, o CFM defendia isso, que inclusive o prontuário do paciente devia ser guardado, mantido sob sigilo, não é? Mesmo depois da morte, a Justiça Federal determinou que seja entregue. Então, acaba sendo entregue para a família depois do óbito. Então, acaba quebrando um pouquinho esse sigilo após a morte. E a declaração de óbito é uma outra dessas situações em que precisa ser colocado mesmo contra a vontade do paciente, que tem um direito, né, mesmo depois da morte, mas a gente tem ainda esses
esses contrassensos aí, nossa normativa. Pacientes oncológicos, posso colocar somente a causa, né, pacientes em cuidados paliativos, sem outros comemorativos de infecção. Posso atestar a causa do óbito apenas a doença oncológica de base? E que a priori não. Não é, o paciente tem a doença oncológica pode levar à morte de várias formas, de várias formas, né? A doença oncológica pode levar ao óbito. O médico tem, dentro do possível, tentar fazer a melhor suposição. Não é isso? Foi insuficiência respiratória, foi embolia pulmonar. Mesmo não tendo certeza, o médico vai tentar colocar aquilo que foi Agora comecei a ouvir. Você poderia repetir a pergunta, Júlio? Paciente com a doença oncológica avançada, ele já em quadro avançado, e vem a falecer, a pessoa pergunta aqui se precisa colocar outros comemorativos, se não tiverem claro, infecção. Eu acho que sempre que possível, dentro do melhor possível, colocar. Foi embolia pulmonar, foi sepse, qual foi a insuficiência respiratória por infiltração aí pulmonar, derrame pleural, né? Fazer a suposição, o médico não vai ter a garantia. Como foi dito aí, você com o exemplo lá da Espanha, o documento, uma finalidade é dizer que morreu. Isso ele cumpriu. Mas a causa vai para um outro lado epidemiológico, não tem interesse para aquela pessoa específica. Mas, se for possível, tentar colocar o melhor diagnóstico o mais detalhado possível. O básico do preenchimento é que a informação mais importante a ser colocada é a causa básica da morte. A causa básica é o evento que deu início àquela cadeia fisiopatológica que, no fim das contas, levou o paciente à morte. Como é que o paciente morre? Insuficiência respiratória, por exemplo, né? Por choque cardiogênico. Sim, mas o que é que deu início à doença de Chagas? Uma infecção por a doença miocardiopatia chagásica. Então, a informação mais importante que um Estado precisa saber e que a Secretaria de Saúde precisa saber é o que é que deu início. Então, a pessoa morre de infecção urinária. Olha que exemplo interessante. Sim, mas ele era paraplégico porque levou um tiro. A causa básica é essa. Ele teve um traumatismo em coluna por causa de um projeto de fogo e que 5 anos depois, às vezes, levou a pessoa a uma infecção urinária. Essa infecção urinária, se ela é colocada, que importância vai ter para as estatísticas? Praticamente nenhuma. Não é? A importância principal é que foi a causa básica, é o que é que deu início à cadeia fisiopatológica, que levou o indivíduo a ficar paraplégico, com bexiga neurogênica e que chegou à infecção urinária. Então, se tiver que escolher, sempre vai escolher a causa básica. Agora, óbvio, né? Como você já falou, o máximo de informações que puder ser colocado, principalmente no prontuário também, né, Júlio? Claro. Carcinoma de próstata metastático. A informação está muito boa. E lá no prontuário vão ter informações que podem ser utilizadas nas unidades de saúde, nas comissões de revisão de prontuário, até para rever processos, né? Por que é que esse paciente fez embolismo, por exemplo? Por que é que esse paciente fez